fazer meu filho gostar de ler? Eu, Ariane, ainda não sou mãe, mas muitas pessoas me fazem essa pergunta porque eu conto que eu sou uma leitora assídua desde os 9 anos de idade e antes disso eu já tinha um certo interesse em histórias, em ler histórias e contar histórias. Na verdade, pessoas lerem pra mim, né? Porque quando a gente é criancinha, muito criancinha mesmo, a gente não lê sozinho, né? A gente tem que aprender a desenvolver, né, a leitura, mas também porque durante a pandemia eu incentivei as minhas priminhas a lerem. Minhas priminhas são crianças e na época uma delas não sabia ler e a outra não tinha nenhum interesse em livros, ficava só na frente da televisão ou em aparelhos eletrônicos. Então eu vou contar pra vocês duas dicas, ou melhor, eu vou compartilhar com vocês duas dicas da Ruth Rocha de como vocês podem incentivar o hábito da leitura nos seus filhos. A primeira coisa que a Ruth Rocha diz é: sem livros, dificilmente se aprende a gostar de ler. E o que isso significa? Você tem livros de fácil acesso na sua casa? Você leva seu livro a bibliotecas públicas? Você de alguma forma incentiva seu filho a ver esses livros, a ter contato, a entender a questão do material, a manipular esses objetos para gerar um interesse? Porque se não existem livros, não existem objetos de leitura, não tem como você gostar de ler, porque você não vai ter contato com isso, você não vai ter familiaridade, você não vai despertar o interesse pela história, seja pela capa, seja por, enfim, você ler a sinopse e falar: nossa, isso aqui pode ser legal. Se a sua criança não tiver acesso a esse tipo de material, é muito difícil realmente que ela goste de ler. E provavelmente, se você tá vendo esse vídeo, você tem acesso a um celular, a um tablet, a um computador, enfim, algum meio eletrônico que você também pode ter acesso a livros online. Seja por e-books, audiobooks ou até mesmo aplicativos que simulam um livro interativo que você abre, então tem as palavras, cada criança clica em algum negócio e aí aparece alguma coisa. Tem muitas opções nesse mercado para incentivar a leitura infantil. Então, assim, a gente tem várias opções. Além de alguns projetos que você pode se inscrever, tanto projetos pagos, tanto projetos grátis, depende da sua região, mas na internet você consegue encontrar isso pesquisando para você receber livros infantis mensalmente ou semestralmente na sua casa. Outra coisa também é que você pode procurar em sebos, livros usados ou trocar livros com pessoas que você conhece. Eu incentivei a leitura nas minhas priminhas assim. Eu tinha vários livros antigos, minha avó já foi professora de escola pública, então na casa dela tinha vários livros. Eu consegui dar um apanhado em histórias que eu achei que elas fossem achar interessantes, né? Porque tem isso também, tem que ver o que seu filho tem interesse para tentar achar algo que desperte isso nele, a vontade de ler o livro. Então eu fui olhando, fui pegando livros usados, pesquisei na internet, em sebos digitais e consegui reunir livros muito legais que, assim, até hoje estão na estante delas. E a segunda frase da Ruth Rocha é: leitura, antes de mais nada, é estímulo, é exemplo. Não adianta você falar que você quer que seu filho leia livros, que seu filho seja um leitor, se ele não tem nenhum exemplo disso em casa. As crianças são como esponjas, tudo que elas veem ao redor, elas vão absorvendo. Tanto que a gente consegue encontrar vários vídeos e imagens engraçadinhas de crianças reproduzindo o que os pais estão fazendo. Então, se elas não têm nenhum exemplo de pessoas lendo, como elas podem se interessar por esse material? Essa foi uma técnica que eu usei muito com as minhas priminhas. Eu tava lendo o tempo todo perto delas, eu fazia questão. E quando elas me perguntavam o que eu tava lendo, o que eu tava fazendo, eu falava um pouquinho da história pra elas terem interesse, ou eu falava assim: se você sentar aqui e ler comigo, a gente vai fazer alguma coisa juntas. Então tinha esse incentivo delas me verem lendo, de eu compartilhar um pouco com elas e causar esse interesse, porque não adianta nada eu falar: olha, vai lá ler esse livro, e eu tá mexendo no celular, eu tá assistindo uma televisão, porque realmente não vai gerar interesse. Ela vai pensar: poxa, porque ela quer que eu leia se ela mesma não lê? Claro que acontece de às vezes ninguém da família ler, ninguém gostar de ler, e uma pessoa se interessar pela leitura. Isso acontece? Sim, mas é mais difícil. Então a dica é: leia perto do seu filho, leia com ele, se mostre interessado quando vocês estão fazendo essa atividade. Leia assim, não é pra você ler o livro, ler, só leia assim. Interpreta, principalmente quando é livro infantil, tenta fazer algumas vozes, tenta fazer com que ele se prenda naquilo, principalmente quando é uma criança muito pequena, que não consegue ler, porque se a criança consegue ler sozinha, você pode ler sim o livro com ele, você pode estar junto, lendo um outro livro, mas quando é muito pequenininho e não consegue ler sozinho, aí você tem que fazer esse papel de ler pra ele, enfim, e fazer essa troca, né, essa troca de momentos que vão ser, enfim, inesquecíveis. Até hoje eu lembro da minha avó lendo Turma da Mônica comigo e minha mãe lendo histórias da Bíblia comigo, então são momentos que marcam, principalmente antes de dormir, gente, é uma dica ótima, porque às vezes você não tem tempo de ler durante o dia com seu filho, você não tem tempo pra fazer essa pausa e fazer isso com ele, mas você vai colocar ele pra dormir, você vai mandar ele pra cama, não custa nada ficar
ficar 5 minutinhos ou 15 minutinhos lendo uma historinha, ou enfim, falar assim, olha, vamos ler um capítulo toda noite de livro X juntos antes de dormir. Enfim, é uma ótima forma, inclusive, relaxa um pouco a criança antes dela dormir. Eu espero que essas dicas tenham ajudado. Um beijo e até a próxima!